Saudações, amigos do canal Enciclopédia de História. Pediram-nos para externar a nossa visão acerca da história do Brasil. É muito difícil, talvez até seja presunçoso demais, querer estabelecer um sentido, uma teleologia para a história de um país, de uma comunidade política, como aliás querer ditar o caminho para o qual se está direcionando, para o qual está seguindo toda uma sociedade, toda uma civilização, ou mais ainda todo um planeta. Então, esse tipo de pretensão em relação à história nós não teríamos dentro das nossas limitadas possibilidades, nem mesmo em relação ao país em que nós vivemos, a sociedade que de maneira mais direta nós conhecemos. O que podemos fazer até certo ponto é olhar para trás e estabelecer uma síntese à nossa visão, à luz do que nós podemos perceber da nossa perspectiva, do que foi amealhado de positivo ou de negativo no decorrer do desenvolvimento da nossa civilização, no caso a civilização brasileira. Eu acredito que uma palavra-chave para interpretar o que é a sociedade brasileira em decorrência do modo por que ela se desenvolveu é a palavra mistura. Miscigenação, mescla, mediação. Esses conceitos de conexão do diverso, conexão de fontes múltiplas, dando origem a um misto singular, um misto peculiar, é algo que caracteriza a nossa civilização. A começar pela formação étnica do povo brasileiro, que é abundantemente plural, um esforço desenvolvido pelos nossos colonizadores inicialmente, pelos portugueses, mas mesclando-se com contributos ofertados pelos nativos indígenas, pelos escravos africanos, ainda que infelizmente através dessa mancha trevosa que foi a escravidão, e mais adiante ainda pelos imigrantes. Os imigrantes, um pouco também, a gente poderia dizer, pelos invasores do período colonial, os holandeses, por exemplo, ali no Nordeste, mas sobretudo os imigrantes que vêm para o Brasil com o decréscimo da economia escravagista. Então nós temos uma mistura muito grande na própria formação étnica do nosso povo, que se reflete na sua formação cultural, que tem contributos de todas essas diversas fontes. Ao mesmo tempo, quando nós nos declaramos como uma nação independente, nós estamos muito sob a influência do pensamento francês, em especial dos liberais doutrinários franceses, e do seu precursor, o pensador Benjamin Constant de Rebecque, que eram liberais que estabeleciam exatamente uma mediação entre a civilização que pretendiam preservar, as preocupações que pretendiam preservar com a ordem e a tessitura social e a necessidade de não reverter simplesmente ao antigo regime na hora de tentar podar o caos resultante do processo revolucionário da França. Isto essencialmente é mediação. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos buscar o caminho do meio, o caminho da mistura do que há de melhor entre as duas possibilidades extremas. A civilização brasileira independente nasce sob este signo. A sua formação social, como eu disse, ela já se desenvolve sob esse signo da mistura, da mediação das suas fontes plurais, e a sua construção como uma sociedade independente, uma nação, um Estado independente, também nasce sob a égide da mediação, sob o signo da mediação. Isto ganha ainda mais força durante o período dos Saquaremas, o Partido Conservador que governa o Brasil por boa parte do Segundo Reinado, quando nós temos teóricos saquaremas como o Visconde de Uruguai, que certamente a gente poderia apontar como mais representativo deles, na sua obra O Ensaio sobre o Direito Administrativo, defendendo precisamente que a sociedade se deveria desenvolver adaptando as instituições estrangeiras, as ideias estrangeiras,
à atmosfera nacional, às limitações, aos condicionantes do lugar, da vida popular, da geografia do país em que essas ideias e essas instituições serão aportadas. Então nós somos, à luz da nossa história, uma civilização jovem, moldada pela mistura e pela mediação. Isso tem uma série de aspectos positivos que podem representar o recado que a civilização brasileira teria a oferecer ao resto do mundo, a nossa maior contribuição. Eu acredito que existe algo de muito positivo na nossa dificuldade com as distâncias, no nosso apelo à proximidade, que vem justamente desse signo de mistura e de mediação que consubstancia a nossa gestação, a nossa formação como sociedade, como cultura, como povo. Eu acho que isso tem aspectos muito positivos. Uma hostilidade às diferenças acaba se refletindo, sem que nós tenhamos nenhuma intenção de construir aqui qualquer imagem idílica do povo brasileiro, que não existe violência, que não existe sofrimento, que não existem agruras sociais a serem vencidas. Muito pelo contrário, evidentemente existem. Mas esta proximidade evita, por exemplo, a nossa submissão a narrativas totalitárias por completo. O mais próximo que chegamos disso foi a tirania de Getúlio Vargas, já no período republicano. No entanto, mesmo no período da ditadura do Estado Novo, você tinha a própria ditadura abrindo espaço aos seus intelectuais para que discutissem entre si em publicações. E essa tirania do Estado Novo não durou nem 2 décadas, não conseguiu alcançar esse período de longevidade. Depois disso, o autoritarismo do ciclo militar foi podado pela existência de uma rotatividade nos presidentes militares e os próprios feitores, artífices do regime estabeleceram uma Constituição, a Constituição de 1967, embora acima da Constituição estivessem os atos institucionais e o Comando Supremo da Revolução. Então, nós sempre estamos tentando, mesmo quando o autoritarismo ganha força na nossa cultura política, e ele tem muita força na nossa cultura política, infelizmente, nós sempre tentamos manter, em alguma medida, o nosso espírito de mediação. Então, eu acho que esse espírito de mediação, no que ele tem de positivo, é a grande contribuição que a civilização brasileira tem a oferecer à humanidade. Se nós soubermos trabalhar esse espírito, fortalecê-lo, trazê-lo à baila como um recurso que temos para enfrentar as nossas próprias dificuldades, mobilizar as nossas forças, eu acho que nós temos aí algo de muito positivo a oferecer. E Stefan Zweig viu isso quando esteve no Brasil e disse que nós éramos o país do futuro. Embora nós brinquemos que é o país do futuro que nunca chega, mas ele viu isso entre nós depois de vivenciar situações muito terríveis de discriminação, de beligerância na Europa, no Velho Mundo. No Brasil, ele percebeu algo de diferente em comparação com aquela situação. A própria miscigenação torna a discriminação racial em si mesma uma coisa que está no mínimo fora de lugar diante de um povo tão misturado, tão miscigenado quanto o nosso. Então nós temos nisso uma fortaleza, um recado a ofertar à humanidade, talvez o melhor da nossa tradição jovem como sociedade, como civilização. Porém, este mesmo espírito de mediação, este mesmo espírito de mescla e de horror às distâncias, como diriam, por exemplo, sociólogos como um Roberto da Mata, esse mesmo espírito faz com que tenhamos problemas, por exemplo, com a impessoalidade da lei, que é um princípio da modernidade, um princípio do liberalismo, que eu, como liberal, acredito sim que seja fundamental para que uma sociedade se desenvolva com prosperidade, gere riqueza. A riqueza é importante, sim, para uma sociedade. Nós precisamos colocar comida na mesa, precisamos melhorar as nossas perspectivas, precisamos incrementar a nossa pujança, isso faz bem a qualquer sociedade. Nós precisamos disso. E o patrimonialismo, essa dificuldade de nós olharmos para os princípios em vez de para as pessoas, pelo que elas concretamente exibem, dar um jeitinho porque fulano torce para o mesmo time que eu, ou tem a mesma religião que eu, então vamos tentar aqui cavar um benefício. Essa dificuldade que nós temos é um desafio
que nos atrasa e que nos complica no desenvolvimento como civilização. O futuro dirá o que faremos com isso. Nos próximos 10, 200, como nós estamos agora, nesse momento em que gravo este vídeo, no bicentenário da nossa independência, os próximos 200, 500 anos de existência da nossa civilização, se ela subsistir enquanto Brasil, ou o que vier depois dela, caso venha algo depois dela, o futuro dirá o que faremos com esta dicotomia que temos entre as qualidades e os problemas que a nossa civilização, o nosso desenvolvimento enquanto cultura política oferece. Sempre vou esperar, naturalmente, que façamos as melhores escolhas. Talvez possamos dizer que na maioria das vezes, nesses últimos 200 anos, desde a independência, não fizemos as melhores escolhas. Mas isto não significa que não temos do que nos felicitarmos e que não temos recursos a explorar nesse espírito de proximidade, de mediação que marca a nossa cultura, que marca a alma brasileira. E eu tenho uma grande felicidade de ser brasileiro, eu tenho gratidão ao país que vivo, porque todo este desenvolvimento histórico e cultural conforma os padrões, a cultura, os moldes materiais e culturais, os bens materiais e culturais, que perfazem esse lugar, esse universo, no qual dei meus primeiros passos e construí a minha vida, como todos nós construímos. Então acho importante que nós vejamos sim o que há de positivo no patrimônio dessa alma nacional, dessa cultura nacional, até para que possamos usar isso que há de positivo como fortaleza no confronto às nossas ainda tão grandes e tão dificultosas mazelas. Grande abraço para todo mundo, espero que essa reflexão contribua aqui aos propósitos desse canal.